Um pedido de desculpas. Qual a droga da dificuldade de se fazer um pedido de desculpas? Vocês realmente acreditam que vocês vão, sei lá, sair como derrotados se vocês admitirem que em algum momento vocês erraram e que vocês precisam pedir desculpas por algo que vocês fizeram? Gente, isso aqui não é uma competição, isso aqui não é um tipo de guerra, um tipo de luta onde perde quem pede desculpas primeiro, perde quem erra primeiro. Todo mundo aqui é humano, todo mundo tem direito de errar. Agora, eu não consigo realmente entender qual é essa dificuldade de se pedir desculpas. É o que? É medo do seu público chegar, olhar pra você e você pediu desculpas, você é fraco, vou parar de te seguir, ou qualquer coisa do tipo? Porque eu não consigo entender qual é essa dificuldade. Uma pessoa errou, fez alguma coisa errada, chega ali e fala, pô gente, desculpa, errei, isso aqui que eu falei não estava certo. Fui um babaca aqui, fui um idiota, fui um imbecil, fui um escroto. Vou tentar corrigir, vou tentar melhorar. Obrigado pela compreensão, bola pra frente, é isso aí. Pronto, acabou, você resolveu todos os seus problemas e você não precisa mais perder a sua carreira inteira só porque você quer ser o cara ou a garota que tá certa até o fim da história. Todo mundo já deve estar mais do que ciente sobre o que está acontecendo com o crítico nesse momento, por causa das falas problemáticas dele, como ele trata transtornos, como se fosse algo pejorativo, sabe? Dizer que a Yasmin tinha algum problema mental por ela supostamente ser autista, pois diz ele que ele não sabia que ela era autista, a forma como ele se refere ao Britanics como se ele fosse um retardado por ter alguma espécie de problema mental que ele acredita que o garoto possa ter, entre outras coisas. Eu mesmo acabei de ter uma discussão com o crítico por causa desse tipo de postura, por causa desse assunto. Cara, é a mesma coisa que eu discuti com a Yasmin, por exemplo. Mesmo gostando muito da Yasmin, eu falei isso claramente pra ela. O seu problema foi você não saber vir a público, se explicar, dar uma justificativa, pedir desculpas. Yasmin cometeu erros grandes. E o que aconteceu? Em momento algum ela chegou e falou abertamente, gente, errei, vacilei pra caralho aqui com isso aqui do Wagner. Me desculpa, eu fiz muito errado, eu estava muito errada, não sigam o meu exemplo. Coisas do tipo, sabe? Ela preferiu ficar argumentando para provar de que, no fim das contas, ela não tinha feito nada errado, de que, no fim das contas, ela estava certa na história. No fim das contas, as pessoas não teriam entendido o que a Yasmin fez. Tá entendendo? É a mesma coisa que você tá fazendo agora nessa porra, crítico. E sabe o que vai acontecer? Você viu, a Yasmin foi cancelada, perdeu praticamente a carreira dela inteira. E é essa bola de neve que tá prestes a te engolir agora. Mas você, que parece ser um cara tão inteligente, simplesmente não percebeu isso ainda. Você não conseguiu olhar os padrões do que aconteceu com ela, analisar e ver que a história tá se repetindo contigo. Pelo contrário, você tá fazendo uma coisa que foi motivo de discussão minha com o Britanics há alguns dias atrás. Eu tô meio puto com esse moleque, mas de forma saudável ainda, por mais que eu fique zoando ele, porque ele tem tido algumas atitudes do tipo, fiz uma merda grande ali com o Corey, e toda vez que eu ou qualquer pessoa chegava nele pra falar, cara, você fez merda, você tá fazendo merda, você tá errado, fica quieto, fica na tua, ele virava e falava, mas e a Yasmin? Eu pedi desculpa, vai fazer ela pedir desculpa por qualquer coisa que ela fez de errado, ou coisa do tipo, e eu fiquei no, meu Deus, Britanics, o que tem a ver o seu problema com a Yasmin? Mesma coisa você, crítico. Você ontem, durante a discussão entre eu e você, onde eu estava falando sobre como as suas palavras afetaram, por exemplo, a minha esposa, que também é autista, como as suas palavras ofenderam a comunidade neurodivergente inteira. O que você fez? Você começou a querer me forçar a admitir que o Dark estava sendo capacitista também com a frase dele? Cara, eu não sou idiota, eu não nasci ontem, eu gosto muito de debater, eu gosto muito de discutir exatamente igual a você, sabe? Eu sei a sinuca de bico que você estava tentando me colocar. Só que tem uma coisa, eu tinha duas opções ali e eu não ia ser idiota de entrar nelas. Das duas, uma. Ou você ia me fazer defender o seu argumento ali atacando o Dark, ou você ia me fazer ir de contra o meu próprio argumento. Eu só tinha duas opções e as duas você ganhava, eu não ia ser idiota de responder aquilo. Até porque, sinceramente, se o Dark tiver dado um tiro na cara de uma pessoa, isso não muda o fato de que você foi ofensivo para com a comunidade neurodivergente. Você tá entendendo isso? São dois assuntos que não têm nada interligados, a não ser pelo fato de que o Dark te atacou ali, reclamou, fez toda essa exposição sobre os seus erros.
Mas ainda assim, o fato de ele estar fazendo qualquer coisa não muda as suas frases, não muda o seu discurso. Esse está sendo o grande problema que você não está conseguindo entender. Então sim, eu não te respondi ali, não foi por causa de seletividade, não é porque eu tô defendendo um lado e tô atacando o outro. O Dark pode ter errado e eu tenho certeza que se ele tiver errado, ele vai chegar, vai fazer um vídeo e vai falar: pô gente, foi mal, ó, lá em 2018 eu falei uma merda, me desculpem, acabou. E é isso que tá faltando em você. Agora, se você realmente acreditava que eu ia te dar espaço para fazer uma cortina de fumaça e transformar toda essa discussão em uma discussão sobre o Dark, quando o nosso ponto ali era as suas falas que foram preconceituosas, que foram ofensivas, que magoaram, que machucaram pessoas dessa comunidade, não, cara, eu não sou esse tipo de pessoa, eu não vou cair nesse tipo de argumentação sua, eu não vou cair nesse tipo de artifício. Volto a repetir, eu gosto de debater tanto quanto você. Você não é a única pessoa inteligente na internet. E eu não vou negar, eu gostei de debater contigo. Sabe, é debater com uma pessoa que sabe argumentar, uma pessoa que sabe debater. Não é uma pessoa que só vai falar qualquer coisa que tá vindo ali na cabeça e acabou. Por mais que eu acho que você teve muita argumentação falha ali, ainda assim, você sabe debater. Você não é uma pessoa realmente burra como todo mundo tá falando por aí nesse momento. O seu problema não é errar. O seu problema é você insistir em propagar algo que tá claramente errado. Cara, você já parou pra pensar que você influencia mais de 30 mil pessoas? Imagina se qualquer uma dessas pessoas pega uma frase, uma fala, uma postura problemática sua e resolve levar isso pra vida. Imagina só, cara, você sempre tá envolto em um aro, em uma aura de agressividade. É uma vertente de ódio que não para nunca. E imagina se uma pessoa pega esse seu jeito carrancudo, esse seu jeito, sabe, turrão, esse seu jeito de briga, esse seu jeito incisivo e resolve levar isso pro dia a dia, pra vida. Você vai estar colocando gente agressiva no meio da rua. É isso que a nossa sociedade precisa? É isso que alguém que, assim como você diz, está lutando pelo Brasil, está lutando pelo povo, quer botar na rua? Mais violência, mais gente com um pensamento fechado que vai ser totalmente intolerante, que vai ser totalmente agressivo no meio da rua? Porque é essa postura que você passa e você acha que isso é certo? Você acha o quê? Que a gente precisa de gente propagando desinformação, propagando erros, sendo intolerante no meio das ruas? É isso que você realmente deseja para esse país, crítico? Você tem propagado muita coisa errada, você tem dito muita coisa problemática na internet e você não é burro, meu amigo. Uma pessoa que consegue debater, uma pessoa que consegue discutir, uma pessoa que consegue argumentar da forma que você faz. Eu vi quais são as suas artimanhas durante um debate. Você tem que ser inteligente para saber fazer o que você estava tentando fazer. Você não é burro. Você sabe que lá atrás você ofendeu, por exemplo, a comunidade LGBT. Você sabe que você falou uma merda gigante quando você veio falar sobre o pessoal na África. Você sabe que você tá cometendo um erro grande quando você tá fazendo isso que todo mundo tá apontando, sendo capacitista. Você sabe de todos os seus erros. Um ótimo exemplo de uma coisa absurda que você tá fazendo é tentar correlacionar calvície com capacitismo. É sério, cara. Calvície, ela te impede de fazer alguma coisa? Porque eu realmente não consigo enxergar isso, a menos que você venha, sei lá, me dizer que você estava querendo ser candidato a fazer uma propaganda pra L'Oréal. Porque fora isso, cara, puta que pariu, né? Aí você vai virar pra mim e vai dizer: ah, porque eu ser calvo as pessoas me olham estranho, porque eu ser calvo eu sou discriminado ou qualquer coisa do tipo. Tudo bem, é uma coisa chata, mas se for assim, cara, eu sou estupidamente magro, ao nível de que eu tenho vergonha de sair sem camisa por tanto que me zoam. Eu já cansei de ser humilhado por causa disso, por ser alto e magro como se fosse o Slenderman. E isso não se compara, por exemplo, ao meu TDAH. É mesmo, eu esqueci de falar ontem, mas eu também sou neurodivergente. Eu posso não ter autismo, mas eu tenho TDAH num nível que tá muito além do nível que vocês são acostumados a verem por aí. Eu tenho TDAH num nível onde eu não consigo trabalhar. Eu tenho TDAH em um nível onde lavar uma louça muitas vezes vai me fazer chorar de tão angustiante que aquilo é. Isso sim é incapacitante. Diferente de ser magro e ficar sofrendo bullying, deboche e coisas do tipo. É errado, é ruim, é. Mas não vem misturar as duas coisas, porque uma coisa te deixa incapacitado de fazer algo dentro da sociedade.
O outro só tá fazendo você ser chacota, tá fazendo você passar por uma situação ruim, tá fazendo você sofrer preconceito, mas sofrer esse preconceito não vai caracterizar a minha magreza, por exemplo, como capacitismo. E o mesmo vale para sua calvície, tá bom? E tem mais uma coisa, com relação a você ter usado palavras erradas, você ter falado coisas que não são necessariamente aceitas pela sociedade hoje em dia, eu não vou ser hipócrita aqui não vou agir como se eu fosse o santo, perfeito, imaculado, que nunca erra não. Uma coisa, por exemplo, que eu faço muito errada é usar o termo retardado o tempo todo. Mas por quê? Porque eu cresci na sociedade da década de 90, pra mim, eu sempre chamei meus amigos de retardado, eu sempre me referi como se eu fosse muito retardado, porque retardado nunca foi uma palavra ofensiva pra mim. Eu cresci numa sociedade que era altamente homofóbica, altamente racista, altamente machista. Essas coisas todas era tipo frescura pra gente naquela época, eu sei disso. Só que eu também sei que hoje em dia isso é uma coisa que não é aceita pela sociedade. A sociedade tá tentando corrigir essas partes que são ofensivas pros outros. E eu uso muito o termo retardado, ao ponto de que toda hora eu tomo uma puxada de orelha por causa disso. E o que eu faço? Eu vou virar e falar, ah não, porque eu não tô usando isso de forma pejorativa ou coisa do tipo? Não, eu simplesmente viro e, usei esse termo, caramba. Gente, desculpa. Usei essa palavra porque tá intrínseco em mim. É muito difícil pra mim me desvencilhar disso porque é uma coisa que eu uso há muito tempo e nunca foi ofensivo pra mim. Mas eu tô tentando mudar isso, tá certo? Então, se vocês me verem fazendo isso, me dá uma puxada de orelha, fala aí, ó, Mavi, você usou de novo, valeu? Essa é a diferença, cara. O problema não é você errar, o problema não é você usar uma palavra que seja mal vista pela sociedade. O problema é você estar batendo ali no mesmo ponto sem parar, querendo agir como se isso não tivesse nada de errado, como se você não estivesse fazendo nada de errado. Cara, você usou uma palavra errada. Vira e fala, gente, foi mal, eu estou tentando me acostumar a não fazer isso. Acabou. O teu problema é esse, é não saber pedir desculpas, é achar que o crítico não pode ser criticado, ou melhor, que o crítico não tem direito de errar. Cara, você, mais do que qualquer um, tem esse direito de errar, porque você tá expondo a tua opinião publicamente o tempo todo. E toda hora você vai falar uma coisa que de repente você pode parar e pensar, e cara, falei merda pra mais de 30 mil pessoas. Você tá com um peso nas suas costas por causa disso. Então, sim, você tem direito de errar e você tem a obrigação de chegar e mostrar pro seu público quando você estiver falando alguma coisa errada. Porque você é um espelho pra eles. Então, por fim, vê se aprende uma coisa, pelo amor de Deus, antes que você destrua sua carreira de uma vez por todas, se é que você já não fez isso. Isso aqui não é uma competição. Eu sei que essa porra desse país tá totalmente polarizado e tudo virou briga de torcida organizada. Agora é sempre assim, ou é esquerda ou é direita, ou o cara tá certo ou errado, é mocinhos e vilões. Não, isso não é assim. E fazer você pedir desculpa não tá querendo dizer que eu ou qualquer outro esteja querendo fazer você admitir que você perdeu. Ninguém tá tentando te derrotar aqui. O pessoal só tá te pedindo pra ter consciência. Sabe, você admitir que você tá errado não vai fazer você inferior, não vai fazer você um derrotado, vai fazer você enxergar que você pode mudar e que você pode evoluir. Você sabe que evolução vem a partir da mudança. Uma pessoa que não muda, uma pessoa que tá estática, não evolui. Sem mudança não tem evolução. Então, tenta ser uma pessoa melhor e começa a aceitar de que você pode errar, de que você erra e que você precisa pedir desculpas, ok? É sério, crítico. Eu nunca quis o cancelamento da Yasmin mesmo discordando do que aconteceu com ela. Eu não quero ser o cancelamento mesmo discordando de praticamente toda a opinião sua. O que eu quero, o que eu tô pedindo aqui, o que eu acredito que a comunidade inteira esteja querendo de você é só que você melhore, é só que você pare de dar opiniões, ou melhor, de ter posturas ofensivas, posturas que podem ser nocivas. A gente só quer que você entenda que você influencia mais de 30 mil pessoas e que as suas opiniões são importantes para essas pessoas e elas podem ter um impacto muito grande. E um impacto que, se continuar da forma que você está se expressando, muito provavelmente vai ser um impacto negativo. Então agora você me responda. É esse o tipo de Brasil pelo qual você está lutando? Um Brasil de pessoas intolerantes, um Brasil de pessoas cabeça quentes e totalmente impulsivas? Pensa bem no que você está passando pro teu público, valeu, meu amigo?